Bom, 5 coisas a gente tem que entender antes de efetivamente adentrar na lei de introdução às normas do direito brasileiro, na LINDB, né? Vamos lá, são elas. Validade, existência, vigência, eficácia e vigor. Né? Para que a gente possa entender esses 5 termos aqui, sem precisar decorar, a gente tem que recorrer a uma premissa requestionadora, uma premissa lógica. Né? O que deve passar uma lei para poder coexistir no nosso ordenamento jurídico? Bom, uma lei para poder coexistir no nosso ordenamento jurídico, primeiro ela tem que ser elaborada, não é? Sim, vamos pela lógica. Tá? Uma vez elaborada, ela tem que nascer, uma vez nascida, ela tem que ser conhecida. Se ela é perfeitamente elaborada, se ela nasceu e se ela é conhecida, então ela reúne um atributo, uma qualidade chamada eficácia. Presta atenção, eficácia é uma aptidão, é um atributo que indica que determinada lei tem a aptidão de produzir efeitos. Presta atenção, não estou falando que a lei a partir desse momento vai produzir efeitos. Estou dizendo que ela possui um atributo, possui uma qualidade de que uma vez reunidos esses elementos aqui, ela está pronta para produzir efeitos quando chegar a data certa, quando chegar a terminativa do prazo exato. Presta bem atenção nisso, hein? Ou seja, para entrar em vigor. Eficácia e vigor não são a mesma coisa, por favor. Tome muito cuidado com isso na hora da prova, porque tem examinador que troca maliciosamente, capciosamente isso. Tem examinador que troca validade por vigência, existência por vigor, eficácia por vigência e por aí vai. Então a gente tem que entender muito bem esses conceitos para chegar na hora da prova saber, inclusive, interpretar, né, uma questão contextualizada. Legal? Vamos lá então ver a miúde cada uma dessas palavrinhas aqui, o significado de cada um desses termos. Vamos começar por validade. Bom, validade não tem nada a ver com aquilo que a gente percebe quando vai a um supermercado em relação aos produtos consumíveis, né? Lá nós vamos ver produtos com prazo de validade, né? Ou seja, determinado produto deve ser consumido até essa data, sob pena de a gente ficar intoxicado. Né? Pois é, nada a ver. Em relação à LINDB, né, uma lei válida, ela deve ser entendida sob o manto de 2 termos, ou seja, de um binômio: procedimento mais conteúdo. Se uma lei passa por um procedimento e atende ou obedece determinado conteúdo, mormente constitucional, ou seja, não o ferindo, então nós temos que a lei é válida. Simples. Exemplo, emenda constitucional. Qual é o procedimento de aprovação de uma emenda constitucional? Bom, uma emenda constitucional, ela tem que ser aprovada em 2 turnos, né, nas 2 casas do Congresso Nacional, por 3/5 dos seus respectivos membros. Pronto, está aí o rito de aprovação de uma emenda constitucional. Olha aí, o rito ou procedimento ou formalismo para que uma emenda constitucional seja criada. Mas é só isso? Não. Uma emenda constitucional ela tem que respeitar também o conteúdo constitucional. Ou seja, não pode, por exemplo, ofender cláusula pétrea. Porque se ofender cláusula pétrea, aí sim nós vamos ter um vício de conteúdo, um vício material. Ao passo que, se não obedecer, por exemplo, o quórum de 3/5 para a aprovação de uma emenda constitucional, vamos ter um vício formal, um vício procedimental. Legal? Bom, é importante eu falar isso. Competência. Né? Vamos supor que uma determinada autoridade política invada a competência
de um outro poder, no caso, o Poder Executivo, o Presidente da República, invadindo a competência do Poder Legislativo em matéria que não lhe seja afeta. Né? Competência está dentro do procedimento. Quem vai fazer o quê? Né? Se quem vai fazer o quê está indicando o procedimento, então a gente está falando de um vício procedimental, um vício formal. Simples desse jeito. Sem medo de ser feliz. Entenda desse jeito que a validade ela depende exatamente da análise sobre esse binomial aqui. Uma vez a lei elaborada conforme esse binômio, ela então passa a existir. E quando a gente fala de existência de uma lei, nós temos que trazer à tona uma declaração de que, óbvio, ela existe. E aí a gente tem que relacionar a existência com a promulgação. Presta muita atenção nisso, né? Porque tem muita gente que confunde promulgação com publicação. A promulgação é uma declaração de que uma lei foi concebida, de que uma lei existe. Né? E a gente não pode cobrar daquele destinatário, no caso o povo, que ele comece a obedecer à lei, né? Ou conhecer a da lei a partir da promulgação. O povo só vai conseguir conhecer da lei a partir do momento que o Estado fizer conhecê-la. Né? E nesse caso a gente tem que trazer à tona a vigência. Então a vigência de uma lei ela só se evidencia a partir do momento que a lei, claro, for publicada e não promulgada. Seria injusto querer cobrar determinado comportamento de uma sociedade a partir da promulgação, ou seja, antes de a lei ser conhecida. Vigência, presta bem atenção, a vigência sim está relacionada com prazo. Aí sim, né? Não na validade. Validade aqui não está relacionada com prazo. A vigência sim está relacionada com prazo. O prazo em que uma lei vai ser conhecida para ser obedecida. Então a gente pode dizer que a vigência é o lapso temporal com que uma lei vai produzir os seus efeitos, ou seja, com o prazo ideal para que uma lei vigore. Olha que bacana isso, hein? Pois é. Então, eis aqui, validade, existência e vigência. Entenda bem isso aqui para poder sacar que a eficácia ela existe a partir do momento que esses três elementos estão reunidos. O vigor, eu vou rapidinho aqui pular para vigor, mas eu vou voltar para a eficácia. O vigor ou uma lei vigorante é quando ela produz os efeitos concretos. Os efeitos concretos. Uma lei em vigor é quando ela produz efeitos concretos. Exatamente. Uma lei em vigor, ela pode, uma vez revogada, produzir efeitos? Pode. Imagine só, João realizou determinado negócio jurídico na época em que uma lei vigente, na sua época, versava sobre determinada conduta, né, patrimonial. Vou adquirir determinado patrimônio com base nessa legislação aqui que à época é vigente. A lei acabou. Né? A lei foi revogada. Anos mais tarde, né, houve determinada coisa a ser discutida a respeito daquele patrimônio, né, pela sua característica de aquisição. Aí você adivinha qual é a lei que vai se fazer presente nessa discussão futura? A lei daquela época. A lei em que João adquiriu aquela causa. Ou seja, na forma legal em que João adquiriu aquele imóvel, por exemplo. Se está sendo requestionado determinada aquisição aqui no futuro,
né, por aquela vigência lá, então o que deve prevalecer é a lei da época. Nesse momento existe um fenômeno chamado ultratividade. Então você perceba que o vigor de uma lei pode ultrapassar o tempo, considerando, obviamente, se houve um direito adquirido, se houve um ato jurídico perfeito realizado àquela época em que determinada lei era vigente. Então, se o objeto a ser requestionado daquela situação jurídica, daquele negócio jurídico, vier a ser discutido aqui na frente, logo nós vamos falar de uma vigoração da lei por ultratividade. Então, bota aqui, pode colocar que em se tratando de vigor, a outra atividade da lei, ou seja, atividade da lei, ela vai ocorrer, ou seja, a lei revogada se fazendo regular, ou melhor, fazendo regular um negócio que aconteceu há eras atrás, há tempos atrás, na vigência de outra lei. Tá bom? Então, quando falar de vigor, é o poder da lei. É a lei produzindo os efeitos. Essa lei pode produzir efeitos dependendo do caso concreto, dependendo da situação, ainda que essa lei seja revogada. Se ela evidenciou um direito adquirido, se ela evidenciou um ato jurídico perfeito e isso está sendo discutido posteriormente, então é essa lei da época que tem que servir para poder regular essa situação. Tá legal? Então, marca qualquer questão nesse sentido falando sobre ou relacionando a outra atividade com a vigoração. Ou seja, determinada lei revogada não poderá servir mais de parâmetro para poder regular ou resolver situações futuras. Errado, errado. Pela vigoração, temos um efeito da outra atividade se na época, repito, na época houve um direito adquirido ou um ato jurídico perfeito. Pronto, simples desse jeito. Ah, legal, bacana, show de bola. Agora vamos voltar para a eficácia aqui. Lembra que eu falei a respeito do conceito de eficácia? Bom, eficácia é um atributo, é uma qualidade de que determinada lei, uma vez reunindo esses elementos aqui, ela se torna eficaz, ou seja, ela é considerada apta a produzir efeitos. Legal. Só que tem um detalhe, essa eficácia ela pode se apresentar de forma imediata e mediata. Opa, pronto. Mediata. Imediata, né? Quando eu estou falando dessa relação de imediata para mediata, eu tenho que trazer à tona que eu estou falando da questão do prazo, tá? Prazo, eu vou falar de uma questão de lapso temporal. Ou seja, ela está apta a imediatamente produzir efeitos ou ela está apta imediatamente a produzir efeitos? Eu estou falando da qualidade, não estou falando do vigor. Né? Aí você pensa assim, bom, quando é que ela está imediatamente apta a produzir efeitos concretos, efeitos jurídicos concretos? Quando, né, por exceção, você vai lá no artigo 1º da LINDB, rapidinho, você vai ver ali do que eu estou falando, embora a gente vá aprofundar aquilo ali, você vai perceber que, em regra, uma lei começa a vigorar em 45 dias depois de publicada. Se uma lei ela começa a vigorar depois de 45 dias de publicada, então ela é ou tem uma eficácia mediata. Mediata é porque entre a publicação e a vigoração nós temos uma coisa no meio que faz ela ser imediata, né?
que é um instituto chamado vacatio legis. Vou escrever aqui, vacatio legis. Vamos aqui, vacatio, vacatio legis. Vacatio legis é o hiato, né, que precisa o povo para conhecer ou para se adaptar à lei, para uma vez adaptada e conhecendo, possa cumpri-la efetivamente. Então, a gente vai falar de eficácia de uma lei mediata quando, repito, quando tivermos entre a publicação e a vigoração, nós tivermos esse hiato, esse lapso temporal. Como já havia definido, já havia colocado, é justamente para poder o povo conhecer e se adaptar à lei. Esse tempo para que, até que a lei entre em vigor a partir da publicação. Então a gente está falando de uma eficácia imediata em relação a prazos, tá? Em relação a prazos, tá? E quando é que ela vai ter uma eficácia imediata? Por exceção, quando a lei nada dispuser ou quando a lei dispuser de forma contrária ao que regradamente está estipulado. Exemplo, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, ou seja, não tem vacatio legis. Se não tem vacatio legis, então ela tem uma eficácia, ela tem uma aptidão de produzir efeitos imediatamente, né? Ou seja, ela tem uma qualidade de entrar em vigor imediatamente. Né? Que bacana. Presta bem atenção nisso, porque se chegar na hora da prova e perguntar isso, eu preciso que você acerte. E você vai acertar, né? Pô, legal, bacana. Então ela vai ter uma eficácia imediata quando não tiver vacatio legis. Ela vai ter uma eficácia imediata quando ela tiver vacatio legis. Mormente, ou seja, em regra, de 45 dias. Pode ter mais? Pode. Ah, pode ter menos? Pode. Mas tendo vacatio legis de 1 ano, 45 dias, 15 dias, então nós vamos falar de eficácia imediata. A eficácia imediata, repito, é quando não há vacatio legis. Ela entra imediatamente em vigor logo após a sua publicação. Ponto, sem medo de ser feliz. Mas parou por aí? Não, 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 não. Nós temos também uma eficácia em relação a leis, né? Então vou tirar esse negócio de vacatio legis daqui e vou trazer mais uma novidade aqui. Vamos lá. Quando a gente fala de eficácia imediata no quesito das leis ou da relação das leis, né? Leis, eu tenho que trazer à tona justamente a existência de um regulamento, por exemplo, né? Não tem determinadas leis que precisam de um regulamento para poder ter eficácia, ou seja, para poder, né, na data certa ou data não, desculpe, a partir do momento que esse regulamento seja publicado, entre em vigor. Pois é. Então, temos que, entre a publicação de uma lei ou a existência, né, de uma lei já publicada e a sua vigoração, exista uma lei ou um regulamento. Exemplo, né, lei de drogas. Lei de drogas. Não precisa uma portaria da Anvisa para que lhe dê qualidade vigorante? Sim. Tá? Então, nesse momento, se existe um regulamento no meio para que a eficácia e, portanto, a vigoração seja percebida, então nós estamos falando de uma eficácia imediata. A eficácia legal imediata só será percebida a partir do momento que a lei por si só já diga todo o conteúdo completo, não precisa de regulamento. Ela tem, conforme a gente diz em direito constitucional, ela tem eficácia plena, né? Não precisa de regulamento nenhum para que ela seja vigorante.
simples desse jeito. Então, eu procurei trazer à tona aqui, de uma forma bem simplificada e lógica, o conteúdo a respeito dos 5 conceitos básicos para que a gente consiga entrar na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Você vai conseguir, a partir desse momento, responder as questões, né, que eu vou colocar abaixo desse vídeo. Né? Terminando de assistir essa videoaula, já cai para as questões. Tá certo? Qualquer dúvida é só me chamar, é só seguir o passo a passo. Qualquer dificuldade, reforço, me chama no WhatsApp que eu uso modalmente como plantão de dúvida. Tá certo? Até nosso próximo encontro.